Boa tarde, hoje é dia 7 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Hoje, mais cedo, eu gravei uma aula com meus alunos, porém, na hora que eu fui finalizar a aula, o programa tinha travado, o programa que faz a gravação, então eu estou regravando agora uma aula do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, sem a presença dos meus alunos, para que a gente não perca a sequência das aulas. O tema da aula de hoje é fração como resultado da divisão entre dois números naturais. O material é um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A aula será gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. Qual é o conteúdo que nós vamos ver? Fração como parte de um todo, fração como quociente, fração de um número natural. Os objetivos da aula: rever o conceito de fração, compreender a fração como quociente de dois números naturais, resolver situações problema que envolvam cálculo da fração de uma quantidade que resulte em um número natural. Quando a gente divide a fração, dá um quociente, é o resultado. E quando dá um número natural, é a fração de uma quantidade que resulte em um número natural. Geralmente na fração imprópria, onde a parte de cima é maior que a parte de baixo e pode dar um inteiro, dois inteiros, três inteiros, ou seja, um número natural. As habilidades que a gente vai estudar hoje é a EF06MA07 e a EF06MA09. Resolver e elaborar situações problema. Então vamos lá. Para começar, imagine a seguinte situação. Você possui uma barra de chocolate conforme ilustra a imagem ao lado e pretende dividi-la entre você e mais dois colegas, ou seja, 3 pessoas, né? Você e mais 2 colegas. Então você vai dividir em 3 pessoas. Como você realizaria essa divisão? Meus alunos começaram a falar assim, os que estavam presentes na aula hoje. Um para outro para o amigo, um para o amigo 1, um para o amigo 2, um para o amigo 3. Um para o amigo 1, um para o amigo 2, um para o amigo 3. Tá, esse é um dos procedimentos, né? Mas eu posso perceber o seguinte também, eu tenho uma fileira, 3 fileiras, 4 fileiras, 5 fileiras, 6 fileiras. Então, se eu tenho 6 fileiras e é para 3 pessoas, então ficaria 6 dividido por 3 amigos, daria 2 fileiras para cada amigo. Então eu poderia dividir aqui, cortando em 3 partes iguais. Cada um receberia 1/3. Esse amigo receberia 1/3, esse daqui receberia 1/3 e esse receberia 1/3. Certo? Próxima. Lá, foco no conteúdo. Dividindo em 3 partes iguais, podemos perceber que cada um ficará com uma quantia correspondente a 1/3 da barra de chocolate. Como já foi dito, dividindo em 3 partes, cada um fica com 1/3 da barra de chocolate. Somando as 3 partes, ficará 3/3. Só para lembrar, 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Quando eu vou somar frações, quocientes iguais, eu mantenho... denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo as partes dos numeradores. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então 3/3, que é a mesma coisa que 1 inteiro, porque 3 dividido por 3 dá 1. Foco no conteúdo. Note que a ideia é dividir a barra de chocolate entre 3 pessoas, você e mais 2 colegas. Nesse caso, a barra de chocolate, ou seja, 1 inteiro, seria dividida em 3 partes iguais, como mostra o desenho aqui, ó. Uma parte
outra parte e outra parte. 3 partes iguais. Portanto, cada um receberia o equivalente a 1/3 da barra de chocolate. Podemos representar essa situação como 1 dividido por 3, porque toda fração é uma divisão, ou na forma de fração, 1/3, e esse 1/3 pode ser representado da seguinte maneira também, 1/3, certo? Ou seja, usamos a fração como quociente de 2 números naturais. Atividade 1. Essa era a lição de casa dos meus alunos. Como a barra de chocolate possui 12 gomos, conforme podemos observar a figura, 1/3 dessa barra representaria quantos gomos para cada um. Então aqui, os meus alunos lá na sala de aula perceberam o seguinte, cada um ia receber uma parte dessa. Então ele veio e contou o gomo. 1 gomo, 2 gomos, 3 gomos, 4 gomos, tá? Então eles chegaram à conclusão que era 4 gomos, mas poderíamos fazer dessa maneira. 1/3 de um total de 12 gomos inteiros, 12 gominhos inteiros. O gomo não é picado. A barra de chocolate é dividida em 12 gomos, mas o gomo é inteiro. Então eu troco essa palavra de pela multiplicação. Então você faz 1/3 vezes, e o vezes é um pontinho para nós já, né? Vezes 12. Mas 12 não é fração, mas eu posso transformar. 12 inteiros é 12 sobre 1, ou seja, 12 dividido por 1 dá 12 inteiros. Mas eu quero descobrir quantos gomos, então você faz a multiplicação das frações agora. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 12, 12, dividido. 3 vezes 1, 3. Então cada um receberia 12 terços, ou seja, é uma fração. Vamos dividir 12 dividido por 3 na tabuada do 3. Quem vezes 3 dá 12? É o 4. Então cada aluno receberia 4 gomos da sua divisão dos 12 gomos. Próxima atividade é a correção ainda, né? Então aqui está mostrando a correção. Olha lá, precisamos calcular então 1/3 de 12 gomos da barra de chocolate. Então 1/3 de 12 é como eu expliquei na tela anterior. Você faz 12 inteiros, é uma fração. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Aí vai dar 12 vezes 1, 12. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. Portanto, seriam 4 gomos para cada um. Foco no conteúdo. Fração como quociente de 2 números naturais. Em uma fração, o denominador, ou seja, a letra B, né, o denominador, representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido. Então, no caso ali, o chocolate, né, foi dividido em 3 partes, então a parte de baixo é 3. Já o numerador indica a quantidade de partes consideradas desse todo. Então cada amigo ganhou 1/3, desculpe. Então a letra A é o numerador, a parte de cima. Lembrando que essa fração, a letra B, sempre tem que ser diferente de 0. Porque se você não divide o inteiro em parte nenhuma, você tem uma parte. Se você divide em 2 partes, você vai dividir ao meio, você vai ter 2 partes. E é impossível dividir por 0. Por isso que o B nunca pode ser igual a 0. Ele tem que ser diferente de 0. Na prática, exercício número 2. Portal UBMap adaptada, uma questão adaptada da UBMap. A população de um município é de 140 mil habitantes. A população da zona rural corresponde a 3/7 do número de habitantes desse município. Qual é a população da zona rural? Então, conversando com meus alunos anteriormente a perder aquela aula que eu estou regravando agora, a gente fez assim. Poderia fazer diversas maneiras. Uma das maneiras é você dividir
em 7 partes o inteiro. Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você poderia vir. Teve um aluno que falou: ah, professor, vamos fazer assim. Vou dividir no 1 em 1 até chegar no 440 mil. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês repararam que vai demorar muito para fazer dessa maneira? Mas podemos usar a ideia dele e fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o tanto, então eu quero saber quanto que é 3 sétimos de 140 mil. Pode fazer daquele jeito ou fazer parecido com o meu aluno falou. Vou pegar os 140 mil e vou dividir em 7 partes iguais. Então vamos fazer a divisão. 140 mil dividido por 7. Aí, mostrando a forma correta da divisão, a gente começou assim. No 1, quantos 7 cabe no 1? Quantos 7 eu preciso somar para dar 1? Nenhum. 7 vai dar 0. 1 menos 0 dá 1. Abaixo 4. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 7 dá 14? Ou seja, quanto 7 cabe no 14? É 2. 2 vezes 7, 14. 4 que tira 4, 0. 1 que tira 1, 0. Aí, abaixa um 0. E se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 7, 0. 0 menos 0, 0. Abaixa outro 0. E se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 7, 0. 0 menos 0, 0. Abaixa outro 0. Quando abaixa, tem que resolver. 0 vezes 7, 0. 0 menos 0, 0. Abaixou o último 0. E tem que resolver. 0 vezes 7, 0. 0 menos 0, 0. Acabou. Aí esse 0 à esquerda, né, já vimos em várias outras aulas, o 0 à esquerda não vale nada, então posso apagar. Então cada quadradinho desses vai ter 20 mil habitantes, né? Já que dividiu em 7 partes, 20 mil habitantes. 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 E aí a gente sabe que 3 partes dessa correspondem à zona rural. Então você pode fazer 20 mil mais 20 mil mais 20 mil, ou 3 vezes 20 mil. E chegamos à conclusão que são 60 mil habitantes na zona rural. Esse foi um dos procedimentos que a gente chegou. Outro é aquele que nós estamos estudando agora há pouco. Então eu quero saber quantos que é 3 sétimos de, quer dizer, multiplicação, 140 mil. E aí, 140 mil inteiros. 3 vezes 140 mil, vamos fazer aqui, 3 vezes 140 mil. Então agora eu vou fazer a multiplicação das partes superiores da fração pela parte inferiores da fração. 140 mil vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes outro 0, 0. 3 vezes esse 0, 0. 3 vezes esse 0, 0. 3 vezes 4, 12. Ficou 2, subiu 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 420 mil. 420 mil. Dividido. Fração. Parte de baixo da fração. 7 vezes 1, 7. E agora vamos fazer a divisão. 420 mil dividido por 7. Na tabuada do 7. Quanto 7 eu preciso somar para dar 4 ou chegar perto do 4? Um 7 vai passar. Então vai ser 0. Nenhum 7. 0 vezes 7, 0. 4 que tira 0, 4. Abaixo o 2. E se abaixou, tem que resolver. Tabuada do 7. Quem vezes 7 dá 42? É o 6. 6 vezes 7 dá 42. 2 que tira 2, 0. 4 que tira 4, 0. Abaixou o 0. E se abaixou, eu preciso resolver. 0 vezes 7, 0. 0 que tira 0, 0.
abaixa outro zero. Se abaixou, tem que resolver. Muita gente explica assim, abaixa um zero e põe ali, abaixa um zero e põe lá. Mas por quê? Por causa disso. Se abaixou, eu preciso resolver. Quem vezes 7 dá aquele zero que eu acabei de abaixar? É o zero. 0 vezes 7, 0. 0 que tira 0, 0. Abaixa outro 0. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 7 dá 0? É 0. 0 vezes 7 dá 0, 0 que tira 0, 0. Agora eu vou baixar o último 0. Abaixei. E se abaixei, tem que resolver. 0 vezes 7, 0. 0 menos 0, 0. O 0 à esquerda não vale nada. Então vou apagar o 0 à esquerda. Quantos mil deu? 60 mil habitantes. Duas maneiras diferentes de resolver que chegamos na mesma resposta. 60 mil habitantes. Só ver um negócio aqui. Isso, a letra C. 60 mil habitantes. Olha como que eles resolveram aqui no PowerPoint. Eles pegaram 140 mil, dividiram por 7, deu 20 mil. Pegaram 20 mil e multiplicaram pelo de cima, que dá 3. 20 vezes 3 dá 60 mil. Resposta correta, letra C, 60 mil. Aplicando. Vou apertar pausa um pouquinho aqui e já volto à gravação. Continuando. Então vamos para o aplicando. Vamos ler com atenção. Você sabe o que eram as casas de fundição no período colonial do Brasil? De acordo com o site da Receita Federal, eram os mais antigos órgãos encarregados de arrecadação dos tributos sobre a mineração. Tributos é o que para nós hoje é os impostos, né, que a gente paga. A primeira casa de fundição foi estabelecida em São Paulo por volta de 1580 para fundir o ouro extraído das minas do Jaraguá e de outras jazidas nos arredores da vila. O que é a fundição? O que ele quer dizer quando ele foi feito para fundir o ouro extraído? Ele pegava o ouro, que era várias pepitas, né, pedras de ouro, e pegava e derretia esse ouro para formar barras de ouro, né? Então vamos dar continuidade. De acordo ainda com o site da Receita Federal, as casas de fundição recolhiam o ouro extraído pelos mineiros. Então ele pegava todo o ouro que era extraído pelos mineiros, purificavam-no e transformavam-no em barras. Então o que eu falei, eles faziam a parte da limpeza do ouro, aí eles derretiam o ouro e transformavam em barras, das quais eram identificadas como ouro quintado. Então o termo que dava para aquela barra era o ouro quintado. Isto é, do qual já foi reduzido o tributo do quinto. Ou seja, eles já tiravam lá, vamos supor, deu 5 quilos da barra de ouro. Então 1/5 era deles, do governo federal lá. Então eles tiravam 1/5 e deixavam a barra com o peso de 4/5. Então eles tiravam 1/5 para eles. Se o ouro derretido tinha 5 quilos, a barra teria 4 quilos, porque uma outra, 1/5, ficaria para o tributo. Uma mineradora conseguiu, num determinado período, extrair 450 quilos de ouro. Sabendo que essas casas de fundição recolhiam 1/5 dessa extração para tributos, quantos quilos de ouro deveriam ser arrecadados dessa mineradora? Então, quantos que iam recolher de tributos dessa mineradora? Então, a gente faz aquele procedimento. Então, o recolhimento era de 1/5 de vira o que mesmo? Multiplicação de 450 quilos. Mas eu tenho que fazer uma multiplicação de frações. Eu tenho uma fração e lá eu tenho um número inteiro. O próprio nome já fala. Vamos fazer virar uma fração inteira. 450 inteiros é 450 dividido por 1.
Se você fizer a divisão do 450 dividido por 1, dá 450. Então essa fração representa o 450. Igual, vamos fazer? Aí se multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 450 dá 450. 5 vezes 1 dá 5. Chegamos na fração e toda fração é uma divisão. Então basta agora eu fazer a divisão do 450 por 5. Então vamos fazer 450 dividido por 5. Na tabuada do 5, quem vezes 5 chega perto do 4 sem passar? Ah, é o 1. 1 vai passar. Então é o 0. Quantos 5 cabe dentro do 4? Né? Quantos 5 preciso somar para dar 4? Nenhum. Então 0 vezes 5 dá 0. 4 que tira 0, sobra 4. Aí eu abaixo o 5, a dezena 5. Agora sim, eu tenho 45 dezenas, né? E aí eu quero dividir por 5. Quem vezes 5 dá 45? Ah, dá certinho 9. 9 vezes 5, 45. 5 que tira 5 dá 0. 4 que tira 4 dá 0. Aí eu tenho 0. Vou abaixar o 0. E se eu abaixei, eu tenho que resolver. Quem vezes 5 chega perto do 0 sem passar? Aí é o 0. 0 vezes 5 dá 0. 0 que tira 0, 0. Então deu 0,90 quilogramas. Só que o 0 esquerda não vale nada. Então eu posso apagar o 0 esquerda e deu 90 quilogramas. Então o tributo seria de 1/5 de 450 quilos, que dá 90 quilos. Correção do aplicando. Então aqui ele fez da mesma maneira. 1 vezes 450, 450. 5 vezes 1 que está aqui embaixo, 5. 450 dividido por 5, 90. Seriam deduzidos 90 quilos desse ouro para pagamento dos tributos. Ficando lá o que? 360 quilos para a mineradora que extraiu. O que aprendemos na aula de hoje? Retomamos o conceito de fração, verificamos a fração como quociente, trabalhamos a fração como parte de um número natural. Referências, aqui está as referências que usaram para fazer o PowerPoint. Agora tem as referências dos links das imagens e das informações aqui da Receita Federal, onde está falando sobre a extração de ouro na época de 1580, se não me engano. Referência das imagens, aonde que foi conseguido as imagens e vídeos, no caso acho que são imagens. E por aqui nós terminamos a aula desse material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, meu muito obrigado, até a próxima. E aqui em cima vai aparecer a aula, a segunda aula que nós gravamos ainda hoje para vocês. Até mais.